Mas vamos lá então chamar o João para a nossa conversa e a Juliana Américo também, que já está comigo aqui no estúdio. Ju, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, Paula. Sempre bom estar aqui no Giro. Um prazer é nosso sempre contar com essa especialista aqui e o João também, que está remoto aí com a gente, mas vai participar dessa entrevista aqui, claro, para trazer as informações que você, investidor e investidora, precisam ficar sabendo. Obrigada pela participação, João. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês e contribuir para o mercado para a gente sempre trocar informações, é muito importante para o nosso dia a dia. Perfeito, falou tudo, João. E para começar essa entrevista aqui, né, a gente, claro, vimos uma valorização bastante forte, né, o desempenho do dólar nessas últimas semanas, como eu falei aqui, e na verdade o real tendo o pior desempenho entre as moedas emergentes, né, caindo, né, uma queda aí de 13%. Queria começar perguntando quais são, né, a gente perguntando aqui quais são os fatores que estão impulsionando essa valorização do dólar frente ao real. O dólar continua sendo a moeda mais forte e referencial no mundo. Esse é o grande desafio que a gente tem. A manutenção da taxa de juros segura bastante o dólar e os investimentos dos americanos fora do seu país. Então, com isso, a gente tem um fluxo cambial menor e automaticamente a taxa cambial ela é pressionada, porque a gente tem mais procura do que caixa disponível. Você acabou de dizer da entrada dos estrangeiros aqui no Brasil, trazendo algo em torno de 1,5 bilhão para o nosso mercado. Esse número, nós precisaríamos que ele fosse pelo menos o dobro para ficar mais emocionante o mercado. Então, todas essas coisas fazem com que seja pressionado. Agora, hoje nós estamos num dia pós-feriado nos Estados Unidos, né? Com a emissão do payroll e a correção do número do mês passado. E o que a gente viu eu pelo menos estou falando com a minha tesouraria, a gente está vendo esse movimento hoje como um movimento de ajuste, é uma corrida rápida, você vê, agora mesmo nós já estamos praticamente no mesmo nível da abertura, né? Então ele desceu, subiu, desceu, então ainda é um momento ainda de ajuste, não é um momento ainda para a gente dizer, agora foi para 5,56, vai ficar, não está definido isso ainda, e a gente tem toda uma conjuntura de coisas, né, tanto domésticas como internacionais, que afetam todas essas decisões e esse preço por consequência, né? E, João, a gente viu nos últimos dias um alívio aí na cotação do dólar, né? Após as falas do Lula sobre o fiscal, o governo confirmou que vai cortar aí pelo menos uns 26 bilhões em despesas obrigatórias. Foi um exagero o dólar chegar a 5,70? E existe mesmo esse jogo de interesse especulativo contra o real que o presidente andou falando? Eu não acredito num jogo especulativo. O que eu acho, na minha opinião, isso é mercado, não é? Você tem uma retração normal, como eu acabei de dizer, de entrada de fluxo financeiro no país. E eu tenho uma necessidade de caixa diária de comprar dólares no mercado para cumprir com as minhas obrigações. Então, quando eu tenho um fluxo financeiro de entrada menor do que o fluxo de saída, o preço dispara e muita gente também começa a se posicionar contra um eventual problema fiscal, como você mesmo acabou de comentar. A gente teve a declaração, arrefeceu o preço, né, como já foi falado, de 5,70 para 5,46, mas eu diria que o mercado está dando um voto de confiança para o governo em função das declarações que ele deu. Agora, entre declarar e fazer, nós temos uma distância que precisa ser percorrida. E eu acho que aqui é que está o grande desafio para a gente enxergar se essa taxa pode descer ou voltar a subir novamente. Perfeito, João. Agora, queria entender um pouquinho, né? A gente chegou a comentar, você comentou aí também sobre essa entrada dos estrangeiros aí com mais de 1 bilhão aí nos últimos dias. Com o dólar nesse patamar, né? Vamos aqui generalizar, 5,5, R$5,50 aqui. Qual que é o impacto, né, desse dólar alto para os ativos aqui no Brasil? Esse impacto ele é ruim porque ele torna o ativo brasileiro muito barato para o investidor estrangeiro. E aí, por consequência, a conta que ele faz se eu ficar com o dólar aqui nos Estados Unidos, conta de padaria rápida, a 5% ao ano,
eu tenho X de resultado. Mas quando eu vejo o dólar no Brasil, a variação cambial subindo, então ele embute esses juros dentro do cálculo dele, e ele fala, bom, dá para mim ganhar 7 ao ano, conta rápida, 7 ao ano no Brasil, então vale a pena. Então ele pega parte do dinheiro e manda para cá. Então esse jogo, né, que é um jogo matemático, na verdade, né, é a conta que o investidor faz quando ele olha para o Brasil e vê ativos baratos. Nós temos uma bolsa muito interessante, com bons ativos, e aí o dólar começa a subir, ele faz exatamente essa conta. Eu entendo que quando nós olhamos os números aí, esse valor que entrou no mês de junho, eu entendo que essa conta deve ter sido feita várias vezes para tomar a decisão de investimento no Brasil. E João, a gente viu quando o dólar estava batendo lá aos 5,70, se questionou se o Banco Central iria intervir ou não aí no câmbio, né? No final, a autoridade monetária não mexeu nisso, mas você acha que eles fizeram certo em não intervir? E em que momento isso seria necessário? Olha, hoje o dólar, ele é nós trabalhamos desde 99 com um câmbio flutuante. Então, a intervenção do regulador ou do Banco Central, ela sempre vai acontecer em casos extremos. Eu acho que ele fez certo, porque ele só queimaria dinheiro. Ele só estaria jogando dinheiro no mercado e o mercado iria absorver rapidamente. E a taxa não iria mudar. Eu acho que ele fez certo, ele tem agido certo nessas crises, ele tem acompanhado. O máximo que ele faz é lançar alguma coisa de swap ou futuro para tentar segurar a taxa para frente, não no dia, no momento em que ela está estourando. Eu acho que a política monetária está correta e ela é sadia nesse ponto, porque ela não onera a nossa reserva bancária, ele não queima dinheiro e, ao mesmo tempo, ele deixa o mercado se autoajustar, porque chega uma hora ela para também. Ela não faz sentido, como vocês devem ter visto, a taxa foi lá perto de 5,70 e ela não tem sustentação. Ela, tão rápido quanto ela sobe, ela desce. Por não haver intervenção do Banco Central, é que isso acontece. Se ele intervém, ele cria um patamar. E aí a tendência é ir mais longe ainda. Pode ser de ir mais longe. Então, eu acho que ele agiu corretamente e eu apoio esse tipo de posicionamento do Banco Central. Perfeito, João. Agora, essa valorização do dólar não é uma exclusividade, né, em relação ao real. O dólar, ele tem se valorizado no mundo, né? A que se deve esse dólar forte ultimamente? A gente tem que voltar um pouquinho atrás, né, e olhar a pandemia. Embora nós já estamos há 4 anos da pandemia, ela ainda continua produzindo seus efeitos, né? Nós vivemos no período pós-pandemia, né, 21 para 22 já, e em alguns casos até 23, a ressaca de tudo que foi feito durante a pandemia para manter os países em funcionamento. E a gente viu principalmente uma inflação global que tomou conta do mundo, né, em todos os continentes, não houve exceção, e essa inflação global, ela está sendo digerida até agora. E o dólar, como sempre, ele reage mais rápido do que as demais moedas, mais rápido do que o euro, mais rápido do que o euro, por exemplo, teve o peso da saída do Brexit, né, da Inglaterra, e aí ele patinou mais ainda, a Ásia teve problema, e a América sempre acaba saindo na frente. A economia norte-americana, ela é muito pujante e ela é muito rápida em se adequar. Então isso foi muito importante e, de uma certa forma, o que fez? O dólar se tornou cada vez mais forte, os títulos americanos foram muito procurados durante o período da pandemia e pós-pandemia. Isso fortaleceu muito a posição do FED. Eles tiveram que fazer ajustes, uma taxa de juros de 5% ao ano para uma inflação de 2,3%, se eu não me engano, foi o último número que eu vi. É uma taxa que já embute um juros real numa economia estável de quase 2%. Isso é um número altíssimo. Então, isso faz com que a moeda norte-americana fique forte, e essa fortaleza, principalmente para os países emergentes, como é o nosso caso, a gente sinta a necessidade de viver uma desvalorização muito grande. Mas quando a gente olha na prática, a brincadeira é assim: aqui uma latinha de coca é R$5, lá são $5. Puxa, $5? Sim, porque a realidade inflacionária de lá é tão real quanto aqui. Só que numa economia estabilizada, ainda que seja mais caro,
eles estão muito mais confortáveis do que a gente.